Abacuque é o profeta que pergunta. Tem outra pessoa na Bíblia que também faz perguntas. Vocês lembram? Tem um outro personagem bíblico que também faz perguntas. Jó. Jó faz perguntas, Abacuque faz perguntas. Oi? Não. Pode falar. Então vamos agora. Vocês receberam o arquivo? Sim. É a tradução. É a tradução do texto que eu preparei. Eu não recebi. Ah, no grupo, não está no grupo. Como chama o Você grupo? assina o quê? Ah, não coloquei, você vou colocar também. Ah, depois também não. Peraí, coloquei. Para assinar e depois eu passo para você. Obrigado. Nós já vimos o contexto que viveu agora. Bate uma cartinha. Eu tiro uma foto. E existem umas questões. Só tem na Bíblia. Vou reenviar o texto do grupo, para vocês conseguem abrir, tá? Agradecemos depois no grupo. Todo mundo pegou o texto? Sim. Alguém poderia ler de uma versão bíblica, de uma versão da Bíblia, pode ser Almeida, Gênesis, as que nós tivermos aqui, o versículo primeiro, depois nós vamos para o texto, para a tradução. Pode ler? Oráculo revelado ao profeta Abacuque, Shabacuque, nome babilônico que significa abraçar ou entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando chamarei por tua ajuda sem que tu me dê ouvidos? Até quando protestarei diante de ti? Violência sem que traga alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias e o litígio é comum. Porém, Desculpa, até aí tá bom. tá bom. Você quer até o 4? Não, é só o versículo primeiro agora. Muito obrigado. Então, é oráculo, está escrito, né? Oráculo. Outras versões, Aqui é o. Eu vou ler na NVI. Quer ler na NVI? NVI. NVI. Advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? É só o versículo primeiro. Obrigado. Outra versão? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Então nós temos aqui já 3 palavras para que traduzem de hebraico. Oráculo,
sentença e advertência. Né? A palavra, eu coloquei peso, né? Coloquei peso, o peso que viu Abacuque o profeta. Massacro. Essa mesma palavra também é usada em Zacarias e no começo de Malaquias. Massacro. Então é o peso. E a palavra de Deus é uma palavra carregada aqui, né? Por isso é sentença. Sentença, né? E também interessante é o peso que viu Abacuque. Ele viu. Refere-se a visões. O profeta, ele é visionário, ele tem visões. A profecia, a palavra de Deus, acontece por meio de visões. Isso é bem interessante. É diferente da tradição do norte de Israel, em que geralmente se fala que veio a palavra de Yahvé, aconteceu a palavra de Yahvé ao fulano de tal. A Oséias, por exemplo. Jeremias parece seguir esse padrão porque ele também é deuteronomista. O Deuteronômio vem do norte. Então, acontece o mesmo padrão em Jeremias, que é do sul. Mas o Abacuque segue uma tradição judaíta. A palavra é vista. A palavra ocorre em êxtase, em visão. Certo? Abacuque, o profeta. Praticamente nada sabemos de Abacuque. Não sabemos a sua cor favorita, não sabemos nada, né? Porém, existem algumas hipóteses. Talvez Abacuque fosse o profeta do templo. Dependendo do modo como nós interpretarmos o texto de Abacuque, nós vamos talvez reforçar ou não essa hipótese de que ele era o profeta do templo. O lugar, digamos, vivencial do profeta é o templo, é a liturgia, é o culto, é ali que ele atua. Eu até acredito nessa possibilidade, se bem que não dá para bater o martelo, né? Falar, é isso. Mas eu acho que é uma possibilidade interessante. Assim como o lugar de Isaías, pode até ser o templo também, porque ele está no templo quando ele vê Yahvé sentado no trono. Né? Enquanto que o lugar social de Isaías é a alta sociedade, e Miqueias vem do campo, lá da roça, Oséias talvez fosse levita, o Abacuque é possível que fosse o profeta do templo de Jerusalém. O Abacuque, ele está vivendo provavelmente no período pós-reforma de Josias, ou no começo da reforma, ou mais para o fim do reino de Judá, né? Mas é uma questão de 30 anos, é um espaço de 30 anos, mais ou menos, entre a reforma de Josias e a destruição de Jerusalém. E é nesse contexto que ele está vivendo. Muitas coisas estão acontecendo ao redor de Judá e dentro de Judá. Portanto, quando ele diz o peso que viu Abacuque, quando diz o texto, é porque a sua profecia é altamente significativa para aquele momento, para aquela situação. Nem sempre o profeta vê o que é agradável. E nós já falamos disso na aula anterior, eu acho. Quando citamos aquele fulano, Micaías, né? Com o rei Acabe. Agradável seria dizer, olha, Deus estará com você, com o Senhor, com nossa majestade, né? Mas não, ele disse, Deus quer te matar. O profeta nem sempre vê o que é agradável
E não só o que é agradável para os ouvintes. Ele nem sempre vê o que é agradável para ele. Este é o peso também da atuação profética. Porque o profeta sofre junto do seu povo. Esse povo pode não prestar, mas é o seu povo, não é? E o profeta vai sofrer com ele. E muitas vezes o profeta sofre por ser rejeitado pelo seu povo. Geralmente é assim, né? Jeremias nem queria mais profetizar, queria se aposentar, mas não conseguia. O grande dilema de Jeremias: não dá para aguentar, tem que falar, né? É o peso do profeta. O oráculo, a advertência, como a NVI, ou a sentença, não deixa de ser o peso do profeta. Na linguagem de hoje, professor, esta é a mensagem. Mensagem é legal, é uma ótima tradução. Todas as traduções aqui se completam. Mas, isoladamente, nenhuma delas consegue arcar com todo o significado da palavra que está ali. É oráculo? É oráculo. É advertência? É advertência. Tá? O outro foi oráculo, advertência e sentença. É a sua, né? Aqui Sentença. também tem intercessão. Intercessão do profeta Abacuque? Então. Mas isoladamente essas palavras não dão conta. Elas são meio que sinônimos, mas elas não conseguem abranger Não toda a abrange, ideia. não abrange. Na verdade, essa mensagem, essa advertência, ela também é um peso, né? O profeta tem que carregar esse peso e, na verdade, não só ele, quem escuta também. O peso você tirou da onde? Original? A tradução da palavra Massá. Aqui, ó, Ra-Massá. E uma tradução inglesa diz o fardo, o peso, o fardo, né? Que viu Abacuque, o profeta. Por isso que é complicado, né? Ser profeta não é muito legal, não. Porque o profeta vê fardos, cargas, peso, né? Tudo bem? Deu para entender então a questão? A palavra hebraica significa peso, fardo, carga. E nós traduzimos por oráculo, sentença, mensagem, advertência. Temos que juntar essas palavras todas para dar mais peso à palavra, né? Se vai fazer um trabalho de exegese, aí tem que colocar o que está aqui, né? No original. No caso do texto hebraico, né? Coloca o que está aqui. Sim. A ideia é essa, quando vamos para o texto hebraico para fazer tradução, buscar o sentido mais literal, né? Deixa eu só ver uma coisa, eu acho. Nossa, então literalmente ficaria peso revelado ao profeta Abacuque. A ideia, o fardo, a carga revelado. O fardo de Félix. Né? Exatamente. Deixa eu ver Abacuque aqui. Abacuque 1:1. Abacuque quer dizer mensageiro? Não.
Abraçar o entendimento. Está vinculado com o verbo abraçar. Abraçar. Abraçar o entendimento. Abraçar. Pega o peso da obra. Abraçar o entendimento. Mensageiro é Malaquias, né? Só que Malaquias significa o meu mensageiro. meu mensageiro. E é bem interessante a questão de Malaquias também, porque Malaquias começa uma série de profecias, começa com a palavra Massá. E o final de Zacarias também tem profecias que começam com Massá. Então existe até a hipótese de, originalmente, Malaquias ter pertencido ao livro de Zacarias e depois ter sido destacado dele. Mas é uma teoria. Eu coloquei que o profeta mesmo não existiu, provavelmente, né? Um anônimo que Meu mensageiro, o nome Malaquias, é o nome Malaquias. poderia até ser o nome próprio, mas pode também não ser, porque significa o meu mensageiro. Depois diz, eis que eu envio o meu mensageiro, né? Mas tudo bem. Agora, voltemos aqui para o nosso Abacuque. Aí vem o peso com a intercessão, ou a questão, ou o apelo, a pergunta do profeta. Até quando, Yahvé, gritarei por socorro e não ouvirás? Clamarei a ti violência e não salvarás. Que impressão vocês têm do profeta nessa fala? Que ele não está concordando com a sentença, com o que está acontecendo, né? Ou Eu algo gostaria está que demorando. Deus o ouvisse, pelo menos. Ele não concorda com a situação. Ou alguma coisa que ele já tem pedido e está demorando de chegar. Eu vejo o profeta meio desesperado com a situação, achando que Deus não está vendo, ou pelo menos ele está imaginando, poxa, olha o que está acontecendo e o Senhor não vai fazer nada, né? Meio que indignado, né? Indignação, ansiedade, né? Às vezes ficamos assim. Pior quando ele não escuta. A gente acha que ele não escuta. A impressão que dá é essa, né? Ele acha que ele O não está profeta escutando. tem essa impressão aqui, ele diz assim, até quando, Yahvé, gritarei por socorro e não ouvirás? Clamarei a ti violência e não salvarás. Nós temos aqui poesia. O texto do profeta se constrói na forma poética, não é na forma em prosa. Há textos proféticos em prosa, mas grande parte dos textos proféticos ocorre na forma da poesia. A maioria dos textos, por exemplo, Isaías tem poesia, Oséias, Malaquias, Oséias, Miqueias, Amós, todos têm poesia. Tá? Mas é que culturalmente também é uma forma fácil de decorar, né? Porque é como se fosse uma canção. Sim. Tem rima, né? Ela tem rima. Exato. A poesia, ela ajuda na memorização. Então, assim, o profeta está lá junto dos amigos, de repente ele entra em transe, né? O termo técnico para isso é vir o Espírito do Senhor, né? Então ele entra em transe, aí ele começa, quando ele volta, ou mesmo quando ele está em transe, ele começa a dizer poesia. Poema, né? Mas essa poesia, essa forma poética tem um conteúdo profético. Então, com o tempo, não quer dizer que ele já escreve na hora, né? Mas quando ele volta, então daí ele passa a ensinar e a falar isso. Então há momentos em que ele mesmo poderá escrever, né? Nós temos textos em Isaías e aqui em Abacuque, em que Yahvé diz para ele, escreve em tabuinhas, escreve numa pedra, numa placa de pedra. Então, há
Há casos em que ele escreve, há casos em que ele não escreve. Quem vai escrever são os ouvintes, são os amigos, são os discípulos, ou até algumas gerações depois. Aquilo ficou na memória, né? Mas é mais fácil de gravar porque é poesia. Aqui nós temos poesia. E a poesia hebraica se caracteriza pela repetição. Ainda não sabemos direito todos os elementos que compõem a poesia hebraica antiga, né? Estamos falando de poesia de 2.500 anos atrás. Então é muito tempo. Porém, a repetição é uma característica da poesia hebraica. Repetição. Por exemplo, ele diz: até quando gritarei por socorro e não ouvirás? Aí na linha de baixo, clamarei a ti violência e não salvarás. Gritar por socorro equivale a clamar violência. Não ouvirás equivale a não salvarás. A questão não é só de Deus escutar, né? A questão é de ele reagir ao apelo do profeta, ele realizar, ele fazer. Certo? Então, quando vamos ao texto, é interessante nós observarmos essas coisas. Isso evita que nós venhamos a confundir bastante coisa, né? E assim entender melhor o texto para explicar, para falar, para pregar. Certo? Então, o profeta que está aqui no tipo de desespero, né? Ele está dizendo, ó, gritar por socorro. Esse gritar por socorro, o que tem a ver com clamarei a ti violência? O conteúdo do grito dele é esse, é o da violência. Ele vive um momento de violência. Clamar, gritar, expressa o desespero do profeta. É um profeta desesperado, dada a situação em que ele vive. Literalmente, né? Literalmente. Situação caracterizada pela violência. Qual o tipo de violência? Nós vamos ver. Você ia dizer alguma coisa? Não, mas eu acho que vou me adiantar. Vamos seguir, depois eu faço um comentário. Não vai esquecer? Não. Eu esqueceria. Não, porque aí não tem como não fazer um paralelo com os dias de hoje. É impossível não. Mas parece que hoje a violência ela é sublimada, né? É uma coisa estatística, uma coisa. Não. Nós vivemos um momento complicadíssimo. Quebra de paradigmas, de valores, aceitação de certo nível de violência. Se ele chegar até esse nível aqui, está tudo bem. Se ultrapassar, me parece isso. Então, quem hoje traz essa mensagem, ele está gritando por vento, não está sendo ouvido. Exatamente. Né? Não está sendo ouvido. Né? Sim. Nesse sentido que eu vejo, eu faço um paralelo com os dias atuais. Né? Por isso os profetas são atuais. Não há texto da Bíblia tão atual quanto o texto dos profetas. Pode pegar qualquer profeta. Parece que está falando dos nossos dias, né? Sim. Por conta disso aí. Né? Aqui no caso, aqui a gente estava falando naquele contexto histórico, a Babilônia está dominando tudo. E é o que acontece nos dias atuais. A gente vê a Babilônia dominando tudo. Exatamente. E você fez uma observação interessante também, quando você falou assim, depois eu falo, porque não era um evento. Eu podia estar me adiantando, né? Porque, assim, nos outros módulos, eu passei para o pessoal algumas dicas de como nós podemos ler os textos e interpretar os textos bíblicos, dos profetas, de forma específica também, né? Primeiramente, nós trabalhamos com a análise da forma do texto, depois o lugar do texto e depois os conteúdos. Né? Por isso que você
Também. Ah, bom aluno, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Aqui? Pode ser. A outra tá meia. Vai ter que acertar. Então, o que eu quero dizer por forma do texto? Deixa eu só pegar a cadeira. Pega essa daqui, Sérgio, do lateral. Também. Não, tudo bem. Vamos ver. Aceita a outra. Deixa eu jogar fora já. Aí eu vou pegar lá em cima. Eu comprei novinho. Forma do texto é como o texto é. Ele é prosa. Em prosa, nós podemos ter um texto tipo uma fábula. Quando o Jotão, ele conta a história do espinheiro lá que quis ser rei, lá em Juízes. É uma fábula. Né? Quer dizer, animais e plantas falam, tudo, mas a ideia central é a lição que essa história traz para a vida prática. Tá? Ou pode ser uma história no sentido, uma narrativa de um acontecimento. Se for poema, ou se for poesia, digamos assim, pode ser um hino, pode ser uma profecia na forma de poema, ou depois na forma poética, né? E assim adiante. Se for um hino, pode ser um hino, pode ser um hino, que é uma exaltação a Deus, da grandeza de Deus, pode ser um salmo de lamentação. Enfim, mesmo quando o texto tem uma forma poética, ele tem várias funções. Depende muito do uso que se faz, do lugar que se faz desse texto. Né? O lugar dele pode ser o templo, o lugar dele pode ser a corte. De repente, estamos falando de sabedoria, provérbios. O lugar original dessa sabedoria é a corte. Quando eles produzem e transmitem esses ensinamentos. Né? Então, quando vamos para a forma do texto, a gente precisa olhar qual é a função e como se constrói esse texto. No caso do nosso texto, nós temos aqui vários versos e precisamos analisar, antes de tudo, se há coesão, se realmente essas frases elas estão bem conectadas, expressando uma ideia. Por isso nós temos que delimitar o texto. Realmente começa, claro que começa no 1, porque não tem o 0, é o 1, mas vai até onde? Eu pus até o 4, versículo 4, porque o 5 parece começar uma nova perícope, um novo texto, digamos assim, dentro de Abacuque. Né? Até o 4, nós temos o questionamento do profeta. O profeta está fazendo seus questionamentos. Até o versículo 4, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Aí no 5, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creiam se lhes não creriam se lhes fosse contado. Começamos um novo texto, é o começo de uma nova película. Então é interessante, quando nós vamos para um texto bíblico, nós delimitarmos onde começa e onde termina esse texto. E não façam isso com versículos. Não adianta seguir versículo. Eu isolo só um versículo para falar do versículo, para estudar o versículo. Porque os autores bíblicos nunca dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Então nós precisamos saber onde começa o parágrafo e onde termina o parágrafo. É que chama perícope, né? É a perícope. Perícope é o texto que nós recortamos para estudo. Só que esse texto precisa ter começo, meio e fim.
No caso aqui, essa perícope tem a resposta, no tem um título aqui, entre esse 4 e o 5 tem um título aqui, a resposta de Deus. No começo, antes do 1, está escrito a queixa de Abacuque. Eu posso recortar ele como se fosse uma pergunta e resposta de Deus, uma pergunta de Abacuque e a resposta de Deus? Sim, nós temos primeiro a pergunta, depois nós teremos a resposta. Correto? Que é a segunda parte do texto. Então são duas partes. Duas partes. Eu acho que mesmo que você, vamos supor que você queira pregar o versículo 2, eu não sei, estou chutando, versículo 2 ou versículo 3, você precisa ler todo o trecho, entender todo o trecho para falar de uma parte dele. Então nunca nós isolamos só por versículos, fazemos um estudo bíblico só em cima de um versículo, não dá certo. Eu já vi uma pregação, o pastor falar, ler a parte A do versículo. Nossa, divide o versículo em dois. Não lembro qual, mas divide em dois. É comum. Tem alguns versículos que tem essa parte A e B, e eles gostam de separar. É meio complicado porque pode distorcer a história ou talvez dar uma. Então, tudo bem, se você fizer isso, você que vai pregar, é interessante que você estude o conjunto. Aí, se você diz, não, eu vou pregar no versículo tal, tudo bem, mas você já tem uma compreensão do texto, porque você estudou o texto inteiro. Deixa eu ver. Obrigado. Mas demora um pouquinho. Então, primeiro a forma do texto. Depois, em forma, você tem que ver se o texto é coeso, tá? Qual é o tipo que você tem lá, qual é o gênero que caracteriza esse texto. Né? É porque, professor, eu tenho um exemplo aqui no versículo 10. Tem aqui: os soldados babilônicos zombam dos reis e os caçam dos governadores. Ponto. E aí as pessoas usam uma parte, vamos tirar um exemplo, fala aqui de babilônios e zombaram dos reis. E a pessoa ela costuma trazer uma palavra relacionada só, focada nessas duas palavras. E aí ele pode falar em relação ao público que está passando essa mensagem, mas em relação à história ele perde todo o contexto, né? Eu acho melhor, eu prefiro um sermão expositivo que você coloque o texto que tem começo, meio e fim. Baseado no contexto que ele está se incluindo. Exatamente, é um lugar do texto. Quando aconteceu? De quando é o texto? A que acontecimentos esse texto se refere? Qual é o contexto social, econômico, político, religioso? O que você puder no momento cavar do texto é melhor, para você ter uma compreensão adequada desse texto. Porque no terceiro lugar é que você vai fazer a exposição do significado do texto. Certo? Então, a forma, a construção gramatical, o gênero, se é fábula, se é uma narrativa histórica mesmo, se é um tipo de profecia, se é uma canção fúnebre, qual é o tipo desse texto? Isso é bem interessante, né? E depois, de onde vem, quem eram os babilônicos, quem eram, quem zombaram. exatamente, qual era a situação de Judá no tempo de Abacuque. Essas coisas vão ajudar a ampliar, digamos assim, o seu conhecimento do texto. O coesão aí seria o que, assim? Coesão do texto. Os elementos, por exemplo, quando você escreve um texto, você usa termos, palavras que fazem com que as frases se relacionem para expressar uma ideia-chave. Né? Eu vou usar o exemplo que eu usei no ano passado, tá bom? Acho que vocês vão dizer de novo. Eles não lembram, não. Tá falando do Rafael. Por exemplo, Maria
foi onde ela foi agora? Eu falei que ela foi ao mercado, né? Acho que foi, sabe? Foi ao mercado. Aqui temos uma frase. A segunda frase. Maria voltava para casa. Terceira frase. Maria foi atropelada. Quarta frase. Maria morreu. Temos 4 frases. Cada frase tem um sentido. Agora, se nós juntássemos tudo, ó, Maria foi ao mercado, ponto. Maria voltava para casa, ponto. Maria foi atropelada, ponto. Maria morreu, ponto. Temos um texto. Porque há uma temática que perpassa, que é a história de Maria aqui. Que foi ao mercado, voltou do mercado, foi atropelada e morreu. Correto? De certa maneira, não deixa de ter uma coisa, desse texto ter certa coesão. Por quê? Pelo uso constante de Maria, que amarra essas frases uma às outras. Por exemplo, se eu dissesse Maria foi ao mercado, Maria voltava para casa, aí eu coloco aqui, Joaquim foi atropelado e depois Maria morreu, aí já quebrou o fluxo do texto. Alguma coisa está estranha, porque o Joaquim é que foi atropelado, não a Maria. Esse Joaquim caiu assim de paraquedas e a gente não sabe de onde vem, nem para onde foi. Né? Agora, assim vejam que a palavra Maria marca coesão nessa história. Só que poderíamos melhorar isso. Poderíamos melhorar. Né? Então eu poderia colocar assim: Maria foi ao mercado. Ponto. Quando voltava para casa, vírgula, foi atropelada, história também tipo Gil Gomes, né? E morreu. A construção está bem melhor que a anterior. Embora, mesmo a anterior, tenha coesão por causa do uso da palavra Maria, que dá continuidade ao pensamento. Né? Maria só aparece no começo. O quando faz a ligação da primeira frase com a segunda. Portanto, marca a coesão textual aí. Vê que o texto é coeso, está bem amarradinho, bem construído. Né? Voltava para casa, vírgula. Foi atropelada e morreu. O foi atropelada, não preciso repetir Maria aqui. Porque o quando já liga essa frase com a anterior. Então, análise de coesão textual. É isso. Isso é importante porque quando você vê o texto bíblico, como o nosso ali, do Abacuque, o nosso do Abacuque, até quando Yahvé gritarei por socorro e não ouvirás. Clamarei a ti, violência e não salvarás. Se trata de um poema, mas o clamarei reforça a ideia do gritarei. Nós percebemos aí coesão textual. Estamos falando de um texto só, não temos o começo de um outro texto, não há ruptura. Tá? Isso é importante a gente analisar no texto. Tá? Depois, clamarei a ti violência. Primeiro é por socorro, agora é violência. Tá? Não ouvirás e não salvarás também são sinônimos praticamente. Sinônimos assim, há um paralelismo sinonímico. Palavras diferentes na construção da poesia hebraica,
mas que expressam, que digamos, uma palavra reforça o sentido da outra. Quando Deus ouve, Deus salva. Se, na verdade, ele não estou vendo salvação, é porque Deus não está ouvindo. E aí, como é que fica? O profeta é meio ousado aqui, né? Meio. Uhum. Aí ele grita. Oi? Aí ele grita. Aí ele grita. Agora veja que De uma maneira depois, outra ele vai ter que me ouvir. depois vem, porque deixaste-me ver maldade e miséria fizeste-me observar. Novamente, nessas duas linhas, nós temos paralelismo. A segunda linha reforça a ideia da primeira. Não reforça? Porque deixaste-me ver maldade. E depois, e miséria fizeste-me observar. O ver é reforçado pelo observar. E maldade é reforçado por miséria. Um ligado com o outro. Um ligado com o outro. Isso mostra que o texto tem coesão. É um texto mesmo. Mas não é. Não está fragmentado. É nesse sentido que eu estou falando de analisar a coesão. O que caracteriza a coesão é a repetição. Tá? Aqui, se eu colocasse ela foi, aqui, quando voltava para casa, vírgula, ela foi atropelada. Eu não repito a palavra Maria. Se eu pusesse ela aqui, o ela substitui Maria. E eu entendo que ela é Maria. Porque o texto está fluindo. Analisar um texto bíblico é a mesma coisa. Estamos analisando um texto. Então, eu já falei no ano passado, né, que nós somos a religião do texto. Nosso negócio é analisar o texto. Analisar palavras, é ler e procurar entender palavras. Por quê? Porque nosso fundamento é a palavra de Deus, mas palavra, né? Certo? Está claro aqui? Sim. Tá? E o terceiro item? Faltou o terceiro. O terceiro. Forma, lugar e O conteúdo. conteúdo. Conteúdo significa, eu vou explicar o que as coisas significam. Tá? Primeiro eu analisei como que o texto é construído. Depois eu analisei de onde vem esse texto, qual o contexto dele, a história, parará. Sabendo como ele está construído, de onde vem esse texto, contexto histórico e tudo mais, agora eu volto para o texto para tentar compreender o significado dele. Certo? Por que ele fala gritarei por socorro? O que esse gritar por socorro significa no contexto do profeta? Essa violência de que ele fala, que violência é essa? Então eu vou tentar explicar isso. E para isso, muitas vezes, temos que ler todo o texto de Abacuque. E mesmo assim, vocês vão perceber que há intérpretes e intérpretes. Uns acham que se refere a uma coisa, outros acham que se refere a outra coisa. Mas eu já vou antecipar alguma coisa. O que seria essa violência? Como eu posso tecer a relação dessa palavra nesse texto, nessa perícope e em outros textos de Abacuque, para entender o que significa essa violência? Aqui no caso, tem tudo a ver com o contexto histórico dele, né? Ele está clamando o seguinte: olha, esse é o povo que tu escolheste, que a gente deveria, né, seguir certos preceitos, e tentamos seguir esses preceitos, mas de alguma forma está vindo uma avalanche aí, não está deixando a coisa acontecer.
Está sendo interrompido o fluxo, né, de comportamental aqui, de um povo. A cultura de um povo está sendo agredida, o jeito de ser de um povo, porque eles estão sendo dominados por uma outra cultura, um outro jeito de ser, que não tem nada a ver com o que eles acreditam. O versículo 4 expõe muito bem. Não tem nada a ver com o que eles acreditam. Ele fala, nossa, está vindo um bando de ímpios aí, está vindo acabar com tudo aqui. Certo. Né? Se ele é contemporâneo de Jeremias, é o contexto de Babilônia, né? A Babilônia está se aproximando e ele está percebendo que as coisas estão ficando mais apertadas aí. Vejam só. Clamarei violência e não salvarás, porque deixaste-me ver maldade e miséria fizeste-me observar, e opressão e violência estão diante de mim, e há contendas e litígios se levantam. Por isso se enfraquece a instrução, não avança para a perpetuidade do direito, pois o perverso serve o justo, por isso avança torcido o direito. Quando nós vemos a palavra violência, ali no versículo 2, é possível relacionar essa palavra com outras expressões desse texto para entendermos melhor que tipo de violência é essa? Violência moral, né? No sentido que mais parece para mim é o sentido moral do povo se perdendo moralmente. Então, onde estaria essa afirmação? Nas palavras dessa Bíblia. Que palavras aqui, que expressões reforçam essa leitura? No versículo 4, no 4, por isso ninguém obedece às leis e a justiça nunca vence. Há litígios e discórdias. litígio e discórdia. Contendas. Violência moral. Certo. Os ímpios cercam os justos. E assim, Acho que a maior preocupação dele não seria nem tanto com o povo, sendo contrário, seria o povo babilônico, mas mais com a moral deles que estão se perdendo, né? O respeito em questão de Israel, né? Se incorporando aí. Certo. Então, não dá a impressão de que quando ele fala, ele está gritando a partir de uma sociedade que parece que a sociedade deixou de ser, né? Deixou de ser, perdeu o ideal, né? Perdeu o rumo. Aqui pelo menos está assim, ó, a iniquidade de Judá. Né? Só a iniquidade já vem dizer de Judá. De Judá, diz o quê? Está escrito aqui. Então, de Judá também. A iniquidade de Judá, este será castigado pelos caldeus. A intercessão. Ah, tá. Então, a iniquidade já está Outra coisa que eu percebi. Você do povo, né? está no versículo... Não, é o título do texto de Abacuque, Ao título. do primeiro versículo. O editor já deu a interpretação. Ele já interpretou como... Na verdade, os autores, os intérpretes, né, os comentadores do texto, eles se dividem. Tem aqueles que acreditam que o ímpio aqui seja o estrangeiro que está oprimindo Judá, tipo o assírio. Depois vem os babilônios para detonar os assírios. Mas outros acreditam que o ímpio aqui esteja no próprio povo, seja uma crítica que o profeta faz, olhando para dentro da sociedade do povo de Deus, né, do judaíta, e não para o assírio, para o estrangeiro que está oprimindo. Exatamente. É porque os que têm a primeira opção, eles acreditam que, sendo Abacuque o profeta do tempo, ele é um profeta que não falaria mal. Mas a gente sabe que o profeta, no versículo 1, ele vê o peso, ele vê a carga, né? E o peso não é apenas a invasão dos caldeus. Ele está vendo, na minha opinião, a opressão e a violência que são feitas, né, que se praticam dentro do povo de Deus, uns contra os outros. Veja só, maldade e miséria me
fizeste, quando ele diz aqui, me fizeste observar, o texto hebraico significa olhar atentamente, olhar prestando muita atenção. Ou seja, esse profeta, ele olha para a sociedade em que ele vive e ele olha, mas não é assim aquele olhar, já olhei, né? É atento, refletindo, Procurando entender. compreendendo, olha, realmente a coisa está ruim aqui. Eu estou vendo, eu estou observando, eu estou prestando atenção a muita coisa ruim. É miséria mesmo, é maldade. Tá? Só uma coisinha, o versículo 3. Deixa eu ver aqui o 3. Então, maldade e iniquidade. Iniquidade. Portanto, é estar, digamos, se é praticar aquilo que é contra o direito, contra a vontade de Deus, no caso. Né? Portanto, gente, a situação está feia aqui. E nós não passamos por isso que Abacuque estava passando. Né? Também é outro contexto. Graças a Deus. Contexto, né? As nossas iniquidades são outras. Mas não somos tão diferentes, né? Eu costumo dizer que tudo bem, a tecnologia melhorou a vida da gente e não sei o que lá, mas o ser humano continua o mesmo. Eu já li um livro com o título Cuidado com o Alemão. Eu já falei para vocês desse livro, não? Já Cuidado com o Alemão. Aí o autor é um português. E ele diz assim, ele fala das 3 dentadas, ele diz, que Lutero dá à nossa época. O alemão é o Martinho Lutero. Então, começando de trás para frente, a terceira dentada que ele menciona é a questão da música. E nós protestantes temos essa tradição de narrar da música. Então, no hino, nós sempre narramos, eu era um pecador, mas agora fui alcançado pela graça. Há uma narrativa, tá? E é interessante. Segundo ponto, a educação dos filhos. Nós temos muitas vezes que rever como educamos e como vemos as crianças hoje a partir do que Lutero ensinou, que também é interessante. Mas a terceira, que na verdade é a primeira tentada que Lutero dá na nossa época, é o fato de que nós somos piores do que imaginamos. E hoje a nossa tendência na cultura é achar que somos melhores. Né? Abacuque já mostra uma sociedade que, se comparar à nossa, nos faz ver que não mudamos muita coisa em termos de ser. Nós continuamos pecadores mesmo, né? Nós continuamos necessitados de ouvir o peso que o profeta viu. Meu Deus. Oi? Esse regalo do peso aí é... Não é? Mas só que não sei se temos profetas tão Abacuque hoje em dia. Porque era igual que ele fala, aqui eu escuto muitas coisas ruins, né, como ele fala. E tenho que falar. Agora, os nossos, será que falam as coisas ruins que Deus manda dar o recado? Pois é. Acho que guardem e falam as coisas bonitas para que as pessoas caem mais na ignorância. Mas se for esse o caso, né, pelo menos temos o Abacuque aqui para abrir nossos olhos. Né? Quem está estudando, né? Exato. Quem está lendo. Agora, quem está vendo os de fora, Pois é, verdade. está sendo enganado e não sabe. Então, mas a questão da maldade é a iniquidade. Então, eu penso que o Abacuque esteja observando a sociedade dele mesmo. Ele não está falando só do estrangeiro, não. Ele está falando dos de casa, agora. Eu sinto também que ele se põe parte do problema. Ele não se vangloria de estar enxergando o problema e
E aquele problema fosse do povo, mas não dele só. Entendeu? É como se fosse assim, ó, nós somos esse problema, o nosso povo. Eu sinto assim, mais do que ele apontando o povo e acusando e mostrando os erros. Sim, ele faz parte, né? Eu sinto essa... Exatamente. Mas esse é o contexto de todo profeta, né? Todo Todo profeta, o jugo cai primeiro sobre ele, né? Para ele entender a dimensão da coisa. E se ele clama, se ele grita, é porque ele se sente também. É como se você estivesse pedindo socorro para ele, né? Sim. E não só para ele, mas no contexto de sim, nos ajuda. Exatamente. Mas é bem interessante esse deixaste-me ver maldade e miséria, fizeste-me observar. Eu traduzi fizeste-me observar, porque o verbo hebraico indica justamente olhar atentamente. Né? Então, não é só olhar, é olhar, prestar bem atenção e entender o que está acontecendo. E isso dói, isso é muito dolorido. Né? Muitas vezes aborrece até ver o jornal, o noticiário. Você fala, puxa vida, só coisa ruim. Puxa vida, não sei o que lá. Né? Esse Brasil não tem jeito, esse não sei o que lá. Não é assim? O Abacuque, ele é do tipo que ele está olhando e prestando atenção ao que está acontecendo lá. E ele está vendo muita coisa ruim. É de alguém que procurou uma resposta do que estava acontecendo. Por que Deus permitiu tudo isso? Por que... Sim, exato. Ele tem muitas perguntas. Ele começou com perguntas e aí ele foi se esclarecendo. E até esse momento, o momento em que nós estamos lendo, ele só está com as perguntas. Né? Porque essa maldade e essa miséria, vejam, e opressão e violência estão diante de mim. É deprimente isso aqui, né? Contendas, litígio. Litígio aqui são as contendas nos tribunais, né? São os processos e assim adiante. Então, nós, chegando mais para o final da perícope, acho que dá para entender um pouquinho o que ele quer dizer por contendas e litígio. Na verdade, litígio e contenda são sinônimos. Refere-se ao ambiente do tribunal, quando um processa o outro. O problema aqui é o seguinte: por isso se enfraquece a instrução. Eu coloquei instrução, a tradução de Torá, a lei. E não avança para a perpetuidade, quer dizer, e não se torna perene o direito. Não cria jurisprudência, né? Em outras palavras, há muito litígio e muita contenda, muitos processos no tribunal, mas justamente ali não se pratica o direito. Então a gente já percebe que está havendo coisas tortas lá. Onde deve haver direito e justiça, está havendo a enrolação. Porque ele diz aqui, pois um perverso cerca o justo. Ora, onde é que o perverso vai cercar o justo? Bom, se eu procurar uma leitura coerente nessa perícope, o perverso vai cercar o justo onde há contenda e litígio. E onde a lei se enfraquece e o direito se enfraquece. Quem pode mais chora menos. E a justiça nunca vem. No tribunal. No tribunal. Só para eu fechar um minutinho. No tribunal é que o justo é cercado pelo perverso e o direito é torcido. Portanto, vemos aí que a raiz do problema está nas autoridades que torcem o direito em favor de quem é perverso contra quem é justo. Depois vamos perceber quem é esse justo. Desculpa. É só no tribunal que você consegue igualar as forças, né? Que
que o injusto ele tem direito a falar e a lei pode ser mudada talvez. Exato. Quer dizer que Então, imagina, se no tribunal é assim, que dirá fora dele. Então, o tribunal é a referência. a lei maior está sendo escrita, imagina aqui embaixo. O tribunal já aponta para a subversão do direito que está geral por aí, onde só há miséria e maldade. Tá? Então, a queixa do profeta, ela é contundente. Ele não vê, até esse momento, né, vamos assim, em partes, né? Até esse momento da queixa, ele não está vendo Deus fazer nada. Por isso ele está dizendo isso. Eu percebo aqui, sério, que ele não está mais aguentando. Não está aguentando mais. Ele está, acho que Sim. bom de explodir esse homem. Exatamente. Né? O povo desenfreado, pescando direto, ele olhando a situação. Até quando vai ficar nessa situação? Exato. E é para o povo ali dentro mesmo, não é povo de fora não. Não, é dele. Eu acho que é dele. Esse negócio, são os assírios, são não sei o que, que estão submetendo o povo, não sei o que. Não vejo, porque aqui parece que o contexto na verdade eu digo tribunal, é a porta da cidade. É junto à porta da cidade que eles faziam os julgamentos. Entendi. Eu falei tribunal por conta de um contexto, de contextualizar. Né? Mas é junto à porta da cidade, eles se assentavam para fazer o julgamento. E ali as pessoas levantavam seus processos e entravam em litígio e contenda umas com as outras. E os juízes julgavam. Né? A questão é que o que dá para observar aqui, e o próprio Abacuque diz: fizeste-me observar, é que é justamente ali onde o direito deveria fluir de uma forma limpa, é que nós temos O habeas corpus. Segunda instância. Segunda instância. Jonas, né? Oi? Jonas. Querendo que Deus faça algo e Deus não está fazendo. Nós temos Jonas aqui. Só que o Abacuque, o Jonas, ele ainda está naquela, né? Eu vou assistir de camarote a destruição desse povo infeliz aí. E depois fica bravo com Deus porque Deus acabou com o show dele, né? Ele não pode assistir mais nada, né? Aí ele ainda falou, puxa vida, eu sabia que isso ia acontecer. Se eu fosse para Tarsis, isso não ia acontecer, porque tudo ia ser destruído. Mas ele tinha que pregar. Mas eu tive que falar, o povo se arrependeu. E aí, como é que fica? Aí ele estava mais com medo, né? Perdeu o show. Ele tinha mais medo de ir para lá do que eu. Tinha medo do povo. O Abacuque não. O Abacuque, ele está revoltado por conta do que realmente está acontecendo e que não há resposta. Parece que o que é mal sempre está ganhando na parada, né? Sempre o que é mal está prevalecendo. E aí, quando vamos para aquele espaço em que a justiça deveria ser empregada, implementada, também vemos o direito torcido. E quem é perverso, o ímpio, agora está explorando o que é justo. Legalmente, por meio da lei, porque torce a lei. Esse é o problema sério de Abacuque. Me parece. Essa é a minha leitura. Vocês podem ter outra leitura. Tá? Fique à vontade. Meu pastor, numa pregação hoje, para os dias de hoje, Abacuque. Um exemplo assim dos dias de hoje. Então, eu acho que está olhando as barragens, está vendo o problema. Sim. Por que o Gilmar Mendes está no STF? Pois Não é. sofre. Morre os coitadinhos. Será que Dependendo do pregador, do obreiro,
Então sai lá fora na rua. Tipo. E Deixa eu só perguntar uma coisinha. Mas aqui, por exemplo, ele está dizendo que o povo que estava todo dessa forma, fazendo a parte errada. Mas aqui ele também não estava com medo de, igual aqui estava, castigo dos caldeus, de vir outro povo e tomar a cidade, tomar... o castigo dos caldeus está, título a partir de que versículo na tua Bíblia? Não, ele é o título, então... ele é o título da... Sim, é um título, mas a partir de que versículo? Eu tô falando assim, ele é o título geral. Ah, tá. Então, porque eu acho assim, como o povo errava muito, ele não estava conseguindo fazer com que esse povo voltasse a reconhecer os erros, né? Então, ele também não tinha medo de outros povos tomarem conta dessa cidade, porque cada um era de uma forma. Aqui, por exemplo, a lei se afrouxa. Então, quer dizer que não tinha, bem dizer, não tinha lei. Tinha lei para quem era... quem ou pagar, ou coisa, porque aqui está como ímpios. A lei é para quem pode. É para quem pode. Não é? Então, será que ele também não estava com medo de que essa cidade ou esse povo também poderia ser dominado? Nós perceberemos ao longo da leitura de Abacuque justamente isso, né? Então, desculpa. Que ele terá uma resposta. Tá. Os caldeus vêm aí com punição. Porque aqui ele continua falando com Deus, aqui depois no 5º, vede entre as nações e tal. Ele continua falando com Deus, porque no primeiro parágrafo terminou no 4º versículo, né? Que primeiro é o 4. A partir do 5 é a resposta de Deus. Mas é a resposta? A resposta. A esse apelo, o profeta, Deus responde. Mas responde dá uma resposta que o profeta não gostaria de ouvir, não. Não, isso que eu li aqui. Nem sempre a gente vai gostar do que vai ouvir. Né? Às vezes a gente pode não gostar muito do que eu tava desculpa, interferir um pouco na sequência aqui, mas é que o assunto veio à tona, né? O profeta não falar, nem ele escutar o que ele queria, e consequentemente ele vai ter que transmitir o que não querem ouvir, né? A gente tem sempre em mente aquela questão, vou fazer uma mistura aqui, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, né? Então o crente, principalmente o pentecostal, tem a ideia que eu fui chamado para ser sacerdote. Realmente é assim, a partir de Jesus todos nós somos sacerdotes, né? Se tornamos sacerdotes. Então o sacerdócio não é mais algo, você é sacerdote, não, todos nós podemos exercer o nosso sacerdócio. E ser sacerdote é clamar a Deus, né? Apresentar uma causa ao Senhor, né? Apresentar o povo a Deus. Então, vamos dizer assim, somos nós se manifestando perante Deus. Isso é exercer o sacerdócio. Ok, Deus recebe. Aí ele se manifesta. Na hora que ele se manifesta, nós nos tornamos profetas. E o que ele vai falar pode não ser agradável. E aí, como que eu vou receber aquilo e como eu vou transmitir aquilo? Então, sacerdócio é para todo mundo, mas profeta não é. Ser profeta não é. É complicadíssimo ser profeta. E é isso que Abacuque está... Não só Abacuque, mas os outros profetas aconteceu a mesma coisa. E eles brigam pela justiça o direito, é sempre esse o tema. Olha, o direito está corrompido, a justiça não está sendo feita, a viúva não está sendo tratada adequadamente, o órfão não está sendo alcançado. É sempre essa batidinha. Todos sabem os problemas. A gente sabe do que se trata, mas se eu chegar na igreja e falar, gente, vai vir uma paulada em cada um aqui. Você só prega aquele dia, nunca mais você vai ter a palavra. A primeira palavra vai ser
Eu estou falando de uma maneira geral, claro, né? Existem instituições, igrejas, mas de uma forma geral, a palavra do profeta não é agradável. Não é agradável. Sérgio, só completar um negócio aqui. Domingo eu falei sobre o profeta Malaquias. E a visão que eu tenho, eu posso estar errado, né, como você sempre fala, é que Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus cobra do seu povo a questão da justiça social. Não é verdade? Ele está cobrando aqui de Judá, cobrou de Israel. Jesus, quando ele fala em Mateus 25, ele está falando com a igreja. E o evangélico, ele tem uma tendência a se esquivar desse tema de justiça social. Ele se esquiva, ele acha que não é com ele, né? Nós somos escolhidos, como foi citado agora, raça eleita. Mas Deus cobra sim da igreja. Não é para o crente ficar falando, o governo, né, é isso, é aquilo, porque Deus está cobrando da gente. Porque se cada um fizer um pouco, imagina quanto pode se fazer. O governo tem que, como a tia falou, o governo tem que ficar, o povo de Deus também tem que cobrar do governo. Tem que mandar e-mail para deputado, falar assim, olha o que está acontecendo lá em Minas Gerais. Né? Olha o que está acontecendo em tantos lugares aí. Aí o governo tem que tomar as providências, mas a questão de você olhar para o pobre, Jesus falou assim, o pobre estará sempre com vocês. Né? Eu não, mas os pobres sempre estarão. Então vocês vão dar conta dos pobres, né? Daqueles que eu estou enviando, daqueles que eu estou tocando para que vocês ajudem, porque isso aconteceu na igreja no início. Estava cheio de pobres na igreja. Aí os apóstolos estavam lá, o que nós vamos fazer? Vamos separar aqui alguns homens e eles cuidam. E nós vamos tratar de pregar a palavra para que aqueles pobres entendam o Evangelho e comecem a praticar o Evangelho e saiam dessa miséria. Né? Então eu enxergo mais ou menos dessa forma. Porque eu vejo muito crente falando, o governo, e nós estamos fazendo o quê? Né? Porque agora saiu, acho que uma reportagem, não sei se todos viram, que lá em Brasília eles colocaram um binóculo bem grandão, voltado para câmaras dos deputados e dos senadores. Então é um binóculo. E tem um site dizendo para você fiscalizar o seu deputado, o seu senador. Então é para você falar tudo que você sente, ou tudo que você está observando e falar. Então tem esse site, é que eu não tenho aqui marcado, que eu deixei cá, mas é uma boa de nós começarmos, porque eu acho que foi mais dessas campanhas que nós começamos a ver, porque você falava em política, o povo virava e falava assim, não gosto de política. Tem jeito, né? Eu falei, gente, eu fico doido da vida quando eu escuto uma coisa dessa. Porque nós somos o eterno político. Vamos dar o tem que fazer. Não, o que tem que fazer é cobrar. É cobrar. Eu vou esquecer, votou, mas votou e aí? Mesmo que você não tenha votado, ele não ganhou, mas quem ganhou, de hoje, representa. Agora, o que nós temos lá agora no Senado? É gente brigando, partido brigando com partido, xingando fulano, Falei, não é para isso que eles foram votar. No momento que eles estão lá dentro, esqueça o partido. É lei que tem que ser votada, é lei que tem que ser aprovada para melhorar o país. Tem que pensar no país. Não é? Então esqueça de xingar fulano, xingar ciclano. Mas os interesses. Mas também vota em pessoas, né? Que essa bendita internet, fake, não sei das coisas. Não tem onde mamar mais? Vai fazer o quê? Ainda tem. Vê aquele o impostômetro que tem ali na cidade. É trilhões, bilhões, tudo de imposto só. Agora para onde vai? Deus sabe. Ô Célio, analisando essa primeira perícope aqui, a gente vê que existe um período de caos e que Deus não respondia ao profeta. A gente consegue, não sei, em alguma base histórica, saber o tempo em que o profeta, o tempo que ele ficou pedindo para Deus responder e não obteve a resposta? É difícil dizer. O que poderíamos dizer é que ele atuou dentro de um período de uns 30 anos.
Certo. Não quer dizer que ele tenha atuado 30 anos. Ele pode ter, essas profecias podem ser do começo, lá de 630, da época do rei Josias, ou pode ser do ano 600, 605, quando Judá já estava prestes a ser destruída pelos babilônios. Ou seja, há um período de uns 30 anos aí. E nesse período de 30 anos, os assírios caíram, Babilônia emergiu, Babilônia venceu o Egito, Babilônia assumiu Judá, né? Dominou Judá e assim adiante. Então é nesse período que está acontecendo. Agora, pelo que dá para entender também, aqui ele diz dos caldeus mais adiante, mas os caldeus como algo ainda no futuro imediato, me parece, né? Quer dizer, os caldeus ainda não estão lá de fato, mas eles estão por chegar. Se for isso, entre 609 e 605. Certo. Mais ou menos. E é justamente a guerra do Egito, a vitória sobre os assírios, aí sim a ascensão de Babilônia e tudo mais. Quer dizer, mas é hipotético, né? Certo? Então, e vejam também, como o nosso texto, eu só queria saber, só para eu me situar aqui, nós vamos até que horas? Vocês querem fazer um intervalo? Não? Então a gente vai direto até as 9h30. Ah, é? Se der café semana que vem, tem que fazer antes. Pipoca. Pipoca. Pipoca do bebê, né? Então, quando ele diz assim, por isso se enfraquece a instrução, não avança o direito, pois um perverso cerca o justo. Que justo é esse? Quem seria esse justo? Está falando deles, né? Do próprio povo de Judá. Eu penso que ele esteja falando, olhando a sociedade judaíca. Agora, como eu poderia entender essa palavra justo? Quem é esse justo aqui? Difícil. Oi? O que mantém que conserva os É o oprimido. dogmas Eu judaicos. entendo que é o oprimido. Quem conserva os É, dogmas? isso. A lei? A lei. Certo. E você? O oprimido. Eu vejo, ele trata como justo o oprimido, porque a lei não alcança ele. Ele é aviltado. A justiça não chega até ele. Aquele que é roubado, né? Está sendo roubado ele. O direito que, né? A gente vê isso. Ele não está tendo direito à terra, ele não está tendo direito a condições mínimas de subsistência. Está sendo tirado isso dele. E ele tem direito daquilo. Eu vejo mais ou menos, sabe como que quando eu assisti a última vez sobre a Rua Azusa, os negros eles alcançaram a libertação dos escravos na época, em termos de mais ou menos 1900 Estados Unidos, com Abraham Lincoln, e logo mais criaram várias regras para que eles não pudessem exercer o direito de votar. E aí eu vejo, assim, deram direito para eles, porém ao mesmo tempo licenciaram com algumas regras. Tinha que ser alfabetizado, tinha que ter posse do nome, tinha que ter várias coisas que automaticamente bloqueou, que é o caso da justiça. Não ia chegar nunca, não. Porque estava bloqueado. A própria lei é usada, é por isso que o texto aqui nos fala de direito torcido, no versículo 4. Torcido direito, né? Avança torcido direito, quer dizer, o direito continua torcido. Justamente nisso. Usa-se a lei, Mas não se informa. mas para justificar e mascarar a pilantragem. Ao bel prazer de Deus. Sim. E você disse que o justo é o oprimido. O oprimido. No texto, tem algum elemento que corrobora isso? A lei se afrouxa, a justiça não se manifesta. Certo. Né? O que né?
Pode falar. Essa justiça não manifesta é o direito do oprimido. É o direito do oprimido, ele não está sendo alcançado. Mas aqui no meu tá, ó, o ímpio cerca o justo. Agora, quem é esse ímpio e quem é esse justo? Então, mas nesse sentido que eu estou falando assim, a justiça não alcança quem deveria ser alcançado. O seu direito é aviltado. Você não, pela lei, você tem certos direitos. Só que na hora que você vai pleitear esse direito, a lei está dizendo, não é para você não. O outro ali está certo. Aí você fala, não, mas como não? Aqui a lei é... não dá, não é para você não. Então, o justo é aquele que é aviltado, né? É aviltado, prejudicado os seus direitos. E o perverso é aquele que ganha a causa. Na verdade, ele não está só dizendo que... É uma inversão de valor. Qualquer um que ganhou a causa é perverso. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia é a seguinte. A lei mascara certas coisas que estão acontecendo nos bastidores da lei que fazem com que quem pode ganha a causa. Ganha a causa. E aquele que tem razão, de acordo com a Torá, perde a causa. Por conta da corrupção. Né? Que é o pobre. Que é o pobre. Ainda bem que isso não acontece aqui. Me parece que o justo longe. Tem a ver com aqueles que não têm possibilidade e que perdem a causa por conta de outros que têm mais poder de influência, assim adiante. Na linguagem hoje está assim, os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é a torcida. Sim. Então, justo aí, pode... Só para lembrar, na última aula, o senhor falou que esse povo é aquele que estava mais ou menos naquela região de Israel, ou aquele povo que foi levado para o lado de lá, próximo à Babilônia, entre a Síria e mais ou menos ali, e vivia às margens do rio Eufrates, se não me engano. Esse povo ou é o povo que está em Israel mesmo? Ainda não aconteceu. Isso não aconteceu ainda. Se nós temos, por exemplo, eu vou apagar a história da Maria aqui. Morreu na Babilônia. Acabou isso. Está em Israel. Egito. Norte. Sul. Vamos supor, vamos colocar assim, em termos tanto hipotéticos, né? Mas eu vou colocar aquela data, entre 609 e 605 a.C., mais ou menos nesse período nós temos o texto, certo? As palavras é mais um pouquinho. Bom, no ano 587 ou 586 a.C., aconteceu a destruição de Jerusalém pelos babilônios e a deportação para a Babilônia. Então, Abacuque está vivendo o pré. Mas assim, ele já está quase com o pé no buraco já ali, né? Veja que a situação já está crítica. O rei já foi deposto, foi colocado outro, depois o outro foi deposto, né? Morreu, na verdade, o filho foi deposto, depois, e tudo isso. Então é um pouco antes, certo? As palavras de Abacuque, necessariamente, podem não ter ocorrido assim, nessa ordem, de um jeito, de uma vez só. O profeta pode ter falado ao longo de alguns anos, né? Enfim, o que nós temos são memórias, certo? Então, ele ou alguém vai anotando essas profecias e editando essas profecias e temos o texto. Por exemplo, os poderosos que foram arrancados da Babilônia, né? Os judeus mais poderosos foram levados até Sim.
E lá eles ainda foram bem sucedidos. Os filhos e tal. Os Né? filhos, isso. É o que acontece normalmente com os imigrantes também, né? Os imigrantes vieram, japoneses, italianos, alemães, vieram para cá porque estavam vivendo na miséria lá na Europa. Então a segunda geração, a terceira, já começa no processo de ascensão e de estabilização. Né? Então é o que aconteceu com os cativos aqui na Babilônia. Mas o Abacuque está um pouco antes. Então ainda temos aqui tribunais, reis, a sociedade está acontecendo aqui. E isso que ele está dizendo está aqui. Eu não acho que seja uma potência estrangeira que domina e explora Judá e aí vem os caldeus e destrói essa potência estrangeira. Eu penso que o Abacuque está falando de dentro de uma situação de crise moral, social, né? Da sua própria terra. Então, o justo e o perverso estão ali, ao lado do Abacuque. Ele está vendo isso, ele está observando isso. É independente do que o profeta tenha falado, da maneira, talvez do jeito que ele tenha falado com Deus, mas ele é a primeira pessoa a se posicionar sobre o assunto e falar com Deus. E querer entender por que está acontecendo. Sim. É um compromisso social com Deus. Primeiro, falando, Senhor, eu queria entender o que nós estamos vivendo, não reclamar, não brigar, mas se entender com Deus. Sim, às vezes nós fazemos perguntas, né? Eu acho que todo mundo já fez, faz ou fará algum tipo de pergunta, então eu não vejo resposta nisso, né? Então, mais alguma questão sobre o nosso Abacuque? O primeiro e o terceiro aqui é só Abacuque, só ele, só um. Penso que sim. Só o Abacuque, o profeta. Você está pensando no Isaías? Primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías? Ele tem lá. É mais Abacuque? O texto é pequeno. É o Abacuque. É porque o livro de Isaías normalmente se divide em 3 partes. Tem uma parte que contém os oráculos do profeta Isaías, do século VIII, o próprio Isaías. E claro que outros textos posteriores também, mas ali temos o primeiro Isaías, até o capítulo 39. Do capítulo 40 até o capítulo 55, nós temos profecias no contexto da Babilônia, não mais de Isaías. Então, são textos tipo 150 anos posteriores ao profeta Isaías, mas que seguem a tradição de Isaías e foram incorporados ao livro de Isaías. Né? E aí tem uma terceira parte que possivelmente seja pós-exílica, do período dos persas, e que foi incorporado também, porque o Isaías ali do livro, além de ser uma pessoa que foi um profeta, também é uma tradição que percorreu aí gerações, né? E que contribuiu para a formatação do Antigo Testamento, né? Dos profetas e tudo mais, em muito sentido. Né? É isso aí. Então o Rafael está perguntando se é o Abacuque só, mas é o Abacuque só. Né? Tem até um pouco de razão, né? No meio sentido de Isaías falando questão babilônica, né? Do Babilônia? Ou não? Você fala no sentido de Isaías falando da Babilônia e tal, que é a continuação não era Isaías, né? A segunda parte. A segunda parte é de um profeta que está vivendo provavelmente na Babilônia, entre os exilados, mas que tem a tradição, a escola de Isaías. Então, essa tradição, muito vocabulário, enfim, é herdado de Isaías. Tá? E por falar em Isaías, vocês sabem que encontraram, um arqueólogo, parente do Abihai
Mazar, acho que neta do Benjamin Mazar, mas eu não vou lembrar o nome dela agora. Assim. É uma arqueóloga que descobriu um palácio do século VII ou VI a.C. em Jerusalém. E ela acredita que aquele palácio tenha sido o palácio de Davi. Então, foram descobertos 2 selos. Você sabe o que é o selo? Do anel. É um anel. Ou então era uma marca, tipo um carimbo, que a pessoa usava e era a sua assinatura. Então foi encontrado um selo contendo o nome de Ezequias, o rei Ezequias, e a uns tantos metros de distância, no palácio, foi encontrado outro selo contendo o que pode ser o selo de Isaías, o profeta. É que falta a última palavra não, a última letra, para completar Isaías, o profeta, em hebraico, né? Mas tudo leva a crer que o selo é de Isaías. É interessante isso. A comprovação histórica dele. Comprovação arqueológica e histórica. Isso é muito interessante. O nosso Abacuque, portanto, está grilado com as coisas aqui, está em crise. Né? Encasquetado. Oi? Eu falei encasquetado. Encasquetado, é verdade. Agora, o que chama a atenção é essa aparente inércia de Deus, né? Isso também chama a atenção. De um lado, eu vejo a exploração, o justo pisado, o perverso pisando. De outro lado, cadê Deus? Eu não consigo enxergar. Mas não é Abacuque aquele que vê? O peso que viu Abacuque, ele viu o peso. Não é ele que vê? Fizeste-me observar, né? Observar a miséria, deixaste-me ver maldade. Só que esse mesmo profeta não está enxergando aí nenhuma resposta, nenhuma reação de Deus em termos de salvação. Né? Eu clamo, quanta violência que tem, mas não salvarás? Interessante, né? Bom, a resposta a isso virá no texto seguinte, que eu planejei discutir na próxima aula. Tá? Eu queria abrir então agora para algumas questões a mais que vocês tenham. Se vocês acham que a gente tem que pegar mais algum ponto, se daqui ficou claro, não sei, você explica. Então, se aqui nós estamos falando de um poema, né, de uma poesia, como se fosse uma canção, é o início da canção, dizendo assim, olha, está acontecendo isso, parece bem claro. Isso como uma forma repetitiva para decorar a profecia. Olha, existe um momento na história que aconteceu isso. Está bem claro, para mim está nítido isso, né? Que é uma forma de decorar. Olha, eu vou colocar aqui os questionamentos, né? Em forma de poesia para você decorar. E depois vai vir essa canção continua, né? Me parece isso, né? Ele, em algum momento na história, nosso povo passou por essas dificuldades. Passamos por esse momento histórico, esse momento complicado, que parecia que Deus não estava nem aí com a gente. Né? A violência acontecendo, o pobre sendo oprimido, a lei não adiantava de nada, e Deus não se manifestou. E Deus não ficou olhando e deixou correr frouxo. Nesse sentido que eu vejo. Eu acho que é um apelo para chamar a atenção para o que vai acontecer depois. Vai acontecer, quer dizer, Deus responde. Ele está levantando a bola aqui, entendeu? Eu acho que é bem claro isso. Ele fala, nós estávamos... Exatamente. E
E aí tem toda a ansiedade, né? A Deus não está respondendo. Não, Deus responde. Deus responde ao profeta em visão, ou seja, o profeta tem a resposta de Deus, a palavra de Deus, e Deus responde nos fatos, porque a palavra de Deus vai apontar para fatos que vão acontecer, e fatos ruins. A resposta de Deus não vai ser uma resposta boa. Por quê? Porque Deus vai reagir à injustiça e violência que estão praticando. Será que estamos preparados para essas respostas? Pois é. Pode ir, quem quer comentar? Pode comentar. Não. Ele tinha levantado a mão, mas aí vocês sabem, né? Pode falar. Pode perguntar. Tá. Em relação ao início do texto, porque parece que já aconteceu muita coisa aqui antes desse início do texto. Então a minha dúvida é: existe algum livro antes que fale de Abacuque sobre o que ele viu? Porque aqui parece que existe o livro de Abacuque antes desse aqui, entendeu? Ou parece que isso aqui é um resumo de um monte de coisa. De um monte de coisa que Deus já mostrou para ele, que ele já profetizou, mas que não foi falado. Então, a questão é essa, né? O que ele profetizou. A questão é que esses livros antigos, eles contêm os oráculos, a memória desses profetas, mas veja, uma coisa é ter um texto, outra coisa é ter um fato. O fato, a situação, a história não se repete. Passou, ficou um texto. E o texto ficou editado, organizado, de maneira que é a partir da interpretação que nós tentaremos chegar a algo. Recriar a cena, né? Recriar a situação. Recriar hipoteticamente. Tá? Mas não tem nada antes desse texto que seja de Abacuque. E nem depois. Não existe. Agora, o que existem são outros textos de outros profetas do mesmo período que podem lançar luz à história como ela estava acontecendo naquele momento. Aí nós podemos ler Sofonias, podemos ler Jeremias também, podemos ler o livro de Reis, história dos Está interligado. que estão interligados, né? Tem a coesão. Tem a coesão, né? Obadias também, mais no período do final desse período aqui, ó, entra Obadias contra os edomeus, assim adiante. Então aí, e Naum vai falar de Nínive. Naum é anterior desse período aqui. Naum. No mapa cronológico que eu tenho aqui, parece Segunda Crônicas também. Então, Segundo Crônicas já é um livro do período dos persas. Quer dizer, ele narra essa história, só que ele não está vivendo naquele contexto. Ele está vivendo uns 200 anos depois que isso aconteceu. Ele está usando o documento histórico, como o livro de Reis, para poder escrever a história, né, o Crônicas. Então, Naum, Jeremias, Sofonias, Obadias, está aqui, Obadias. O livro de Reis, Segundo Reis, está aqui no período do exílio. Por volta de 500 e, não sei, vamos chutar aí uns 540, mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. Então, ele ainda traz uma memória relativamente fresca entre aspas, da situação, né? Mas, aí sim, olhando esses textos, nós podemos construir o contexto que viveram esses profetas e, quem sabe, entender um pouquinho melhor a mensagem de cada um, né? Aí podemos olhar também para as inscrições assírias ou para as inscrições mesopotâmicas, babilônicas, né? Os textos babilônicos, quer dizer, tudo que pode ajudar na construção dessa história. Mas de Abacuque mesmo, É isso aí. só que está no livro de Abacuque. Beleza. Certo? Alcá, você ia falar.
Não, eu só queria fazer uma colocação, né, em relação ao contexto histórico. E tudo tem um porquê. Né? O porquê que eles estavam vivendo nesse momento? Por que o profeta está tendo essa revolta, né, está clamando aqui, está gritando, está sentindo esse peso? Né? Tudo tem um porquê. E aquele ponto que muitas pessoas pensam, Deus não tá agindo. Deus está agindo. Né? Deus está agindo. Ele fala aqui, ó, no capítulo 5, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que vocês não creriam, e se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Que são as moradias dos judeus ali. Eles vão chegar, vão tomar conta. Mas por quê? Né? Tem um porquê. Porque eles se afastaram de Deus. Porque não tem justiça entre eles, não tem justiça social, porque eles estão distantes do Senhor espiritualmente. Então, é essa a resposta, né, na verdade. O senhor acabou de tirar a próxima aula, pastor. Ele estava guardando tudo o segredo da próxima aula. Não tem problema, tá ótimo. A gente vai trabalhar. Ele fez suspense agora no final da aula. Aí nós já fazemos a Eu já fui lá, Ele vai trabalhar em cima desses pontos. Sim, sim, vamos trabalhar. E trazendo para cada um, para cada pessoa, de uma forma individual com Deus, também ocorre dessa forma. O que eu estou vivendo hoje é fruto do meu momento espiritual, daquilo que eu plantei ontem. Né? Então, tudo tem isso, porque não tem essa. O que você pôs hoje, né? Deus está vivo e ativo. É que às vezes no meio da turbulência a gente pode não perceber muito isso, né? Achar que não, mas ele está vivo e ativo. O peso, a visão que Abacuque recebia aqui de Deus era dentro do palácio, fora, ou na casa, ou na praça, ou no lugar. Fala o lugar que ele recebia esse peso? Não, o texto não fala. Agora, há quem acredite que ele fosse um profeta do templo. Se isso realmente for verdade, o contexto vivencial de Abacuque é o culto, a liturgia, então é no templo. Mas não podemos enfatizar isso com tanta certeza, porque o texto não nos dá, o texto só dá as palavras dele, não nos dá o contexto que elas aconteceram, o contexto que eu digo é o lugar, se era a casa, se era... Por exemplo, no Oséias da vida, é possível que ele esteja no templo, ou no santuário, ou às vezes é possível que ele esteja no mercado, na feira, tomando café na padaria e falando, né? Mas o que também a gente não pode ter certeza, né? É possível que seja o templo, pelo menos grande parte das profecias dele, se ele realmente for um profeta do templo. Mas é uma questão assim delicada, não dá para bater o martelo e dizer é. Vamos só se preocupar. Alguém levantou a mão? Ia perguntar quem que foi? Não. Era ele. Lá atrás. Alguém ia perguntar? Não? Você? Bom, o que mais? Já era. Foi você que levantou a mão? Não, essa aqui. Hã? Essa pergunta mesmo aí. Foi ele. Ah, é? Fez a pergunta? Então, o que vocês estão achando assim nas reflexões? Tá? Nós estamos no caminho? Agora uma pergunta não, uma reflexão, né, em relação. Por que a profecia vem? Por que Deus fala em profecias? E é sempre... E é sempre, na maioria das vezes, 99% das vezes, é
coisas de Isaías, né, que falam, eu estou vendo ali o leão pastando com a ovelha, mas é uma coisa bem escatológica, bem do futuro. É só na lata, ó, tá tudo errado, tá tudo torto. No momento que está tudo bem, você não vai nem vai procurar profeta. E também as pessoas parecem que não procuram Deus, né? Nem procura Deus, exato. Agora, quando aperta o carro, por que eu estou sofrendo isso? Porque aí vem o profeta e fala para você. Por isso aqui. Tem em Deuteronômio um texto que depois foi compreendido de uma maneira bem específica no Novo Testamento, em que Moisés diz assim para o povo: depois de mim virá um profeta como eu. E é para vocês ouvirem esse profeta. O Novo Testamento vai entender que esse segundo profeta é o Cristo. Ele é o profeta dos últimos tempos que veio na autoridade e com mais autoridade que Moisés. Se nós olharmos o livro de Mateus, é isso que ele quer nos passar. O autor quer dizer o seguinte: Jesus, ele é o segundo Moisés, o profeta prometido lá em Deuteronômio, mas como filho de Deus, ele é superior a Moisés. Enquanto Moisés trouxe a lei de Deus, Jesus vai interpretar com autoridade essa lei e com mais autoridade que os escribas. Os escribas estão no lugar de Moisés. Então Jesus tem mais autoridade que Moisés. Ótimo. Só que originalmente o texto de Deuteronômio, ele quer dizer o seguinte: depois de mim, Deus vai levantar outras pessoas e falar com vocês por meio dessas pessoas para orientar vocês. Porque não existia no Israel antigo a Bíblia. Assim como no cristianismo antigo não tinha Novo Testamento. Então é por meio da profecia que Deus vai orientar o seu povo. O problema é que, como o povo pratica bastante coisa errada, a orientação de Deus também tem que seguir no sentido de exortar, de falar: olha, vocês têm que emendar o caminho, vocês têm que abandonar esse tipo de coisa. Olha que a ponte quebrou, vocês vão cair no buraco se continuarem nessa direção, vão morrer. Então, para que profeta? O profeta do Antigo Testamento é aquele que vem falar em nome de Javé para orientar o povo e exortar o povo para que siga a Torá, para que siga a instrução de Deus. E no Novo Testamento, pastor? Oi? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, Cristo é esse profeta escatológico. Cristo, Cristo é Jesus. o profeta escatológico. Escatológico. Ou seja, o profeta dos últimos tempos é Jesus. Agora, nós temos também profetas nas igrejas do Novo Testamento. Isso. Pessoas inspiradas para falar a palavra de Deus e orientar as pessoas. Tinham revelações e tudo mais. A guisa de edificação da igreja. É isso que Paulo explica aos Coríntios, né? Sim, ele explica isso aos Coríntios. A igreja que tem mais conhecimento, no caso, que tem mais entendimento do conhecimento da palavra, necessita mesmo de profeta ou não? Você diz hoje? Eu penso que isso é só Deus que sabe. É mais ou menos impossível Porque isso aí que você está falando. É uma questão assim. Quantos de pecadores? Acho que depende muito da necessidade da igreja, de uma série de fatores. Porque eu penso o seguinte: dizem que existem 9 dons. Eu acho que não existem 9 dons. Eu acho que existe uma multiplicidade, uma infinidade. Porque se o Espírito Santo é a fonte dos dons, essa fonte é infinita. Então, o Espírito é quem vai capacitar cada um de acordo com a necessidade daquela igreja, daquele local, e assim adiante.
Ninguém tem dom nenhum, o dom é do Espírito Santo. Não é? Então, é nesse sentido, se há profecia, se precisar, tem, na minha opinião. Depende muito da situação de cada igreja, de cada pessoa, de cada lugar. É o que eu penso. Mas como eu digo, eu posso estar bem errado, né? Não sei se respondi também. Certo? O importante do modelo de conjunto, o importante é a edificação. Tá? Que a igreja cresça com um objetivo saudável. O importante é o crescimento Isso, crescimento. Isso aprende. Posso terminar? Tudo bem? Podemos?